você chegou logo no tempo. Está começando mais um podcast, mas antes eu quero te apresentar a Kimafuá, que é um espaço destinado à comercialização de produtos artesanais. E eles também têm um brechó totalmente diferenciado, com peças seminovas, novas e customizadas. Conheça o espaço que fica localizado na rua Doutor Ernesto Brasílio, 14, sala 402. E eles também vendem online, então entra lá no WhatsApp deles e participe do grupo para você ganhar um mimo no dia do seu aniversário. Você tem direito a escolher um mimo de até R$ 20. O atendimento deles é totalmente personalizado e com agendamento prévio. Então já entra lá no Instagram e conheça um pouco mais esse trabalho incrível. E hoje estamos aqui com a teacher Monique Alves. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao nosso programa. Prazer te receber aqui. Prazer é meu estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada a você por ter vindo. Vamos começar contando um pouquinho para o pessoal sobre a sua história, Claro. como que você começou a dar aulas. Bom, eu costumo dar aula desde pequena, desde os 5 anos que eu invento de dar aula, né? Pego lá o meu quadro, na época, quadro com giz, e fazia muitas brincadeiras, mas jamais imaginaria que eu ia começar a dar aula desse jeito e nessa proporção. Eu sou formada em comunicação, relações públicas e também depois me formei em pedagogia. Dentro desse período, trabalhei dentro de empresas mesmo e sou formada em inglês há mais de 23 anos. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu já era formada em inglês, mas não tinha utilizado nunca. Depois de um tempo, depois de 12 anos no mercado, que surgiu a oportunidade de trabalhar na multinacional. E aí eu pude ver a realidade, o dia a dia mesmo, né? De um profissional que está dentro do mercado bilíngue, do quanto isso é necessário e entender um pouquinho também do que muita gente acha que acontece, mas dentro dos bastidores é totalmente diferente, né? A realidade mesmo de estar ali trabalhando, lidando com nativos de outras nacionalidades, foi um pouco diferente para mim. Enfim, depois dessa jornada aí dentro do universo corporativo, eu recebi um convite para trabalhar no programa Pronatec, pelo SESC Senat, para dar aula de turismo, inglês para turismo e inglês básico. Aqui em Friburgo mesmo? Não, foi em Campos dos Em Goytacazes, porque eu Campos. morei em Campos muitos anos da minha vida. Eu só me mudei Uhum. por conta do meu casamento com meu esposo, que é friburguense. Então, assim, ali foi o começo um pouco da história. E dentro lá do processo quando eu trabalhava na outra empresa, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Estava vindo um casal de americanos seguindo para Campos por conta do Porto do Açu. E aí um amigo que teve contato com eles, que fez o transporte deles, falou assim: Monique, você não gostaria de ensinar português para esse casal de americanos que está chegando? E aí deu aquela travada assim, poxa, vou ter que inverter o processo, né? Tô dando aula de inglês para os brasileiros, vou dar português para os Ao estrangeiros, mas contrário, né? vambora, vamos ver como é que é. E aí foi aí que começou as aulas particulares de inglês mesmo. O contrato lá com o SESC Senat acabou se encerrando pelo programa. E aí comecei dando aula de português para esse casal. A americana tinha um cachorro e uma outra mulher ia lá para fazer o serviço de pet. E ela ia para Disney com a família. Então comecei, foram na segunda casa que eu comecei a dar aula, que eu preparei essa família para ir para Disney. Então assim que começou. E eu comecei dando aula na casa das pessoas mesmo. Só Uhum. mudou quando eu tive que me mudar para o Rio por conta do meu esposo, que recebeu uma proposta de trabalho e a pandemia chegou. Aí teve aquela questão de mudar para o online, né? Consegui migrar alguns alunos para online, outros não conseguiram se adaptar, porque naquela Uhum. época era difícil essa questão do ensino online, não era nada muito próximo da gente, né? Uhum. Era muito mais a questão de dar credibilidade ao face a face, né? Ao contato ali direto. E aí, depois eu decidi abrir um Instagram, por muita insistência do meu esposo, não faz, vai que dá certo, você é uma comunicadora nata, você vai dar certo, tenta. E ainda assim, depois de muita insistência, eu ainda ficava um pouco receosa, um pouco tímida, achava que não ia dar certo. E aí, hoje estou aqui. Hoje estou aqui, já vão fazer aí uns 4 anos, praticamente, que eu estou dentro aí do Instagram e das outras redes, mas dando aula já tenho aí a Monique Alves Idiomas, já tem aí 8 anos de história. E, enfim, tá sendo muito bom, uma experiência maravilhosa. E seguimos mudando a vida das pessoas aí, fazendo elas entenderem um pouco do que é o aprender inglês, que é muito mais comportamental do que cognitivo.
Exatamente, né? E a gente se pega aí ouvindo muitos discursos que as pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo, Sim, que pra mim não dá. Ou sim. às vezes a idade, né? A idade também é outra questão que a pessoa, É. ah, mas eu já tô muito velha. Pessoas Uhum. colocam muitas barreiras para se protegerem de uma atitude que elas precisam tomar. Então, assim, o inglês ele precisa muito mais da sua atitude em relação a ele do que ele por si só, porque os livros estão lá, os conteúdos estão lá para a gente poder desfrutar e aproveitar, mas depende muito mais de você. Então, assim, essa questão que você mencionou primeiro sobre o tempo, realmente, a rotina nossa, ela é intensa, é muito apertada mesmo, mas se você tem um objetivo, você precisa seguir, porque é a sua disciplina que vai fazer você levar. Eu posso trazer para você um método como o meu, que tem aí estratégias específicas para otimizar o tempo, para fazer você aprender mais rápido. Mas se ainda assim você não tiver disciplina, não vai dar para você concluir o inglês, não vai dar para você ser fluente, né? E hoje, logicamente, a internet ela trouxe, e alguns professores também, enfim, trazem o inglês como um passe de mágicas. Mas não é assim. Você precisa ter estratégias principais para fazer você conseguir evoluir de verdade. Senão não vai dar. E a questão da idade é outro peso também, por conta da rotina e das responsabilidades, né? E muito se diz assim: ah, a criança aprende rápido, porque o comportamento dela é diferente do nosso. Ela não tem medo de errar, ela não tem cobranças pessoais consigo mesma. Ela não se preocupa em repetir nada, ela repete quantas vezes for necessário. Porque se você, hoje, por exemplo, com a maternidade, hoje eu tô vendo que eu preciso repetir para minha filha várias vezes a mesma coisa para que ela entenda. Assim como ela aprende algo novo para mim, ela repete aquilo ali várias vezes durante o dia. Agora, se eu pedir talvez a você ou outra pessoa, você tem que repetir essa mensagem, você tem que rever esse conteúdo. Talvez você vai ser um pouco resistente em relação a isso. Mas não precisa ser. Então, essas questões de comportamento que acabam atrapalhando um pouco a questão mental de nossa de acreditar que é possível aprender inglês com 40, com 50, com 60 Nunca é anos. tarde, né? Nunca é tarde. E eu tenho alunos nessa faixa etária. Eu tenho alunos que, nessa faixa etária, obviamente, que já tentaram. Já tentaram outros métodos, já tentaram e não conseguiram definitivamente uma fluência que eles estavam buscando. Porque também existem diferentes tipos de fluência, né? O inglês fluente, ele pode ser um fluente básico. Ele pode ser um fluente intermediário e um fluente avançado, porque a fluidez ela não tem a ver com o conhecimento. Ela tem a ver com a naturalidade. Porque se tivesse a ver com conhecimento, muitas pessoas Uhum. formadas estariam falando. Sim. E não é o que acontece, né? Então, às vezes, a pessoa tem um inglês avançado, mas a fluência dela é básica. Ela consegue se comunicar ali naturalmente naquele respectivo nível. Então a gente precisa entender um pouco disso, estar aberto para receber todas essas informações, abrir nossa mente e decidir, não, eu quero agora, então eu vou fazer dessa forma, independente do que vão falar, que essa é uma preocupação que a gente também tem, né? Com a opinião Uhum. alheia. Às vezes você não consegue continuar uma conversa. Poxa, eu vou falar how are you com ele, vou perguntar o que ele gosta de fazer. É vergonha, O né? que vai ter depois? E será que a minha pronúncia tá tão correta? Será que ele vai me E aí trava, bloqueia e você não consegue nem o início de um treino, o início de uma prática. E aí o seu processo com o inglês acaba ficando assim, mais traumatizante do que energizante, do que algo que você queira fazer. Então são questões comportamentais mesmo da nossa mente, do que a gente acredita, sabe? Que deve haver ali uma mudança, né? Uma virada Isso, de essa chave, viradinha né? de chave. E então, dentro mesmo das minhas próprias redes, eu não trago só o inglês em si, de vocabulário, de estruturas, de phrasal verbs, mas eu faço o aluno entender a questão comportamental. Porque eu gosto de trazer isso porque eu sei que isso é importante. Eu sei que quando um aluno muda um comportamento, ele tem resultados. Mas é quando ele decide realmente mudar. Não é simplesmente. E o que acontece muito? Virou o ano, a Vida lista de nova. prioridades, prioridades. Não, agora eu vou fazer dietinha, inglês, não é isso? Exatamente. Exercício Ano físico, novo, vida nova. ano novo, vida nova. E aí, no meio disso, você praticamente entra no embalo, mas você não organiza a sua mente e não manda para o seu cérebro que ele precisa entender. E isso eu falo porque eu também às vezes passo por isso também, né? A gente precisa emanar a mensagem para o nosso cérebro. Olha, eu quero que seja dessa forma.
porque ele vai tentar fazer diferente com a gente, né? Uhum. Então, começa um curso e se você não tiver focado e entendendo o que você está fazendo, vai dar 2, 3 meses e você vai parar. Você não vai continuar. Na primeira dificuldade, poxa, isso aqui tá muito difícil, não dá. Porque você tem a sua. O que que você está imaginando realmente sobre o inglês? O que você entende realmente sobre o inglês e sobre o seu comportamento? Para que você entenda que o que você está fazendo é um processo gradativo. Sabe? Uhum. Exatamente. É muito E é disso. interessante a gente puxar o gancho sobre o seu curso, porque é Sim. um curso que você pega várias áreas Sim. que devem ser trabalhadas e Uhum. que fixam na mente das pessoas. Por Exato. exemplo, os jogos. Os jogos, você Uhum. tá ali num momento de lazer jogando, é Sim. uma coisa que você vai realmente aprendendo, Sim, né? perfeito. Porque a vantagem do online é você conseguir diversificar as atividades. Não adianta eu trazer para o online o mesmo esquema de uma sala de aula física, porque lá é mais o livro, é mais uma pergunta e uma resposta. Pensei, não, preciso trazer algo diferente que através dessa gamificação ele também consiga aprender. Fica dinâmico. Fica dinâmico, com certeza. E essa é a vantagem do online, né? Essa é a vantagem de você fazer uma atividade específica, conseguir, num clicar de um link, ir para um outro contexto, ter uma outra visualização e conseguir, através disso, ter um resultado. Porque indiretamente você vai estar fazendo a revisão, a repetição, só que dentro de uma outra premissa, né? Que é a questão dos jogos. Então, Uhum. quando eu decidi criar o curso híbrido, foi trazer essa diferença, não só entre atividades, mas pensando no tempo, pela flexibilidade, Uhum. pela, pela oportunidade de conseguir assistir novamente, rever, fazer os exercícios, ter essa flexibilidade de hoje eu vou assistir a aula 3, depois eu vou assistir a aula 4, volto na aula 3, quantas vezes desejar e onde você estiver. Mas não adianta a gente fazer só um curso assim, porque isso é mais do mesmo, né? Então, pensei, tem que ser diferente. E o que é esse diferencial? É você conseguir fazer as suas aulas práticas de conversação ao vivo com o professor que criou o curso. Porque geralmente a gente adquire um curso e aí você tá lá com o professor X na sua tela, mas quando você vai fazer aula prática é outra pessoa, que não é a pessoa que você tá ali, que não é a sua referência. Que faz muita diferença, né? Exatamente, porque você confia, você está confiando numa pessoa X do curso, na Teacher Monique. Então é a Teacher Monique que você vai encontrar ao vivo, sabe? E dentro disso tudo, eu vou poder acompanhar, vou poder entender você ao vivo. Poxa, através da minha observação, olha, vamos rever tal aula, vamos fazer tal tipo de Você vai atividade. ajustando Consigo ali. ajustar. E é algo personalizado dentro do que a pessoa também está buscando, né? Porque você quer, eu quero falar inglês, mas eu quero que minha professora me acompanhe. Mas se você não tem tempo hoje de fazer uma aula VIP particular por conta do seu tempo, o curso híbrido dispensável vai te atender da mesma forma, porque o método não muda, as técnicas estão lá, eu faço as aulas de técnicas junto com o aluno também. Não é nada do tipo, ela me ensinou uma técnica lá e eu vou fazer isso sozinho por conta própria. Porque você pode talvez não conseguir entender direito e também não ter a disciplina de cumprir com a técnica toda semana. Porque uma técnica para funcionar, ela tem que ser feita semanalmente, senão você não tem resultado, né? Pra fixar na mente, Para né? fixar na mente, exatamente. Então, é todo um cuidado que eu tive para fazer o curso, para não ser realmente, como eu falei, mais do mesmo. Porque muitas pessoas também, quando me procuram e eu comento do híbrido, eu não quero aula gravada, eu não me dou bem. Aí eu explico, não, mas não é simplesmente aulas gravadas, são aulas ao vivo com aulas gravadas. É como se você visualizasse o conteúdo e você colocasse em prática aquele conteúdo, porque a prática ela é extremamente necessária, É. né? Então, se você deseja falar, você precisa praticar. E aí você vai desbloqueando. Destrava com a teacher e depois, quando você estiver no seu momento, seja numa entrevista de emprego, seja numa viagem, seja numa conversa, no networking, você vai estar se sentindo muito mais leve, muito mais seguro na hora de falar inglês, Exatamente. né? Isso aí. E agora, gente, eu quero apresentar um pouquinho para vocês o meu trabalho. Para quem ainda não sabe, além de apresentar o programa Logo no Tempo, eu também sou criadora de conteúdo. Então, se você tem uma empresa, um produto, quer conectar o seu público e o seu produto, entre em contato
comigo através do WhatsApp e também conheça um pouco mais do meu trabalho através do meu Instagram, para a gente criar um storytelling legal para envolver o seu público, porque isso é muito importante. Hoje o consumo mudou totalmente, então o seu cliente ele precisa ter essa conexão com você e a gente precisa contar histórias reais, como que é o uso do produto no dia a dia, o que a sua empresa pode trazer para o dia a dia do seu cliente. Então vamos buscar soluções eficientes e criativas para fazer junto e deslanchar aí as vendas. E Monique, conta um pouquinho pra gente como que funciona o curso. Claro, o curso foi pensado para quem não tem tempo, rotina apertada, precisamos otimizar isso, mas não podemos perder a qualidade de aprender a falar inglês. Então, eu dividi em módulos. Você vai clicar no link, vai entrar na plataforma da Hotmart e ali você vai ter acesso a todo o curso. E quero lembrar que o curso tem 2 anos de duração. Fiz isso pensando que, se eu colocar acesso vitalício, a gente não entra. A gente deixa, Arrasta. empurra, arrasta. Já vai fazer o seguinte: você tem um tempo para estudar. E, claro, paralelo às suas aulas, você tem os encontros comigo ao vivo, porque você vai receber ali o cronograma de estudos, o seu study planner e os nossos cronogramas de encontros ao vivo. Então, você entra primeiramente no módulo 1 e ali, aprendendo a aprender, eu ensino todas as técnicas que nós vamos ver durante o curso. E acompanharei você durante todas as técnicas. Técnica de leitura, que é o meu ciclo CIR de leitura. Temos a técnica de imitation e shadowing, que são 2 técnicas para melhorar a fluidez, a forma como você vai falar. E a outra técnica é a mais importante para mim, que é a da memorização, que é a repetição espaçada. Porque não adianta a gente visualizar um conteúdo, não rever esse conteúdo, depois você vai esquecer. Então, você vai aprendendo uma coisa ou outra, mas será que está aprendendo de verdade? Então, o seu cérebro, ele precisa rever a informação para ele entender que ela é importante. E a gente só consegue isso dentro dessa técnica de memorização. Chegamos no módulo 2, que são os pequenos passos. Aqui é o módulo básico. Eu te levo ao nível básico do inglês dentro desse módulo. E aí nós vamos para o módulo 3, que é o ganhando confiança na base. Eu quis trazer nesse módulo 3 uma revisão forte do módulo 2, para que a gente possa retomar os conteúdos mais importantes do nível básico do inglês. Depois a gente vai para o módulo 4, que é o se mantendo forte. E ali a gente vai para o nível intermediário, já com uma outra mentalidade, com outro comportamento, porque você já vai ter conquistado o seu nível básico do inglês. Então ali você já entendeu. E o mais importante que muita gente não sabe, Tiffany, é que sem uma base forte, a gente não consegue seguir adiante. Eu vejo um preconceito com o nível básico, né, de muitas pessoas que geralmente são as pessoas que nem sabem o nível básico. Elas falam, você tem um inglês básico? Mas a gente precisa entender o que é um nível básico. Porque se a gente não solidifica a nossa base, tudo que vier, a gente não vai ter relevância pra gente, a gente não vai aprender de verdade. Entendendo que inglês é todo um processo, a gente vai começar solidificando essa base, mantendo ela firme, para que a gente possa seguir nos demais níveis e entender que você precisa de fluência nos demais níveis, né? Não é só conhecer, como a gente falou antes. Eu conheço do inglês, eu sei escrever o intermediário, mas você fala os tempos verbais, o nível intermediário. Você se comunica, consegue se comunicar, utiliza as expressões corretas. Você diversifica a sua concordância com o inglês, da forma como você concorda, discorda, porque tudo isso está dentro do intermediário. E isso é muito interessante, porque você pega o teórico, aprende o teórico e já logo pratica. Então, isso fixa na Exatamente. sua mente muito melhor, né? Exatamente, com certeza. Porque ali você é praticamente obrigado a se expor. Porque se você não se expor, você não vai conseguir ter essa prática, né? E sem essa prática, como é que você vai sentir que você está aprendendo? Exatamente. E a prática, ela conta muito, né? Bastante, ela é principal. E eu fiz um post esses dias que eu falei sobre isso. Eu quero que você erre. Porque se você não errar, eu não vou saber que você está tentando e que você não está aprendendo. E a gente só consegue aprender através dos nossos erros. Exatamente. E quando a gente é adulto, devido à nossa experiência, a gente vai se esquecendo disso. E a gente não quer errar porque a gente acha... Quem somos nós para achar que nós não podemos errar? A gente deve errar para entender onde nós erramos, para reforçar aquilo, para refazer aquilo, para tornar aquilo perfeito. E ir avançando, né? E ir avançando, exatamente. Esse é o ponto, né?
Então agora não tem como falar que tá com falta de tempo. Não. No more excuses. Sem desculpas. Isso aí. Que é muito interessante o seu método, porque a pessoa vai fazer de acordo com a disponibilidade dela também, né? Aonde ela Exatamente, isso aí. estiver. Isso é muito bacana, porque isso até te incentiva a aprender mais também, né? Sim. Você vai estar no conforto do seu lar, você pode estar aí fazendo uma viagem, você está lá com seu celular. Muita gente pergunta, teacher, pode ser pelo celular? Pode e deve, se for o seu único meio. Pode ser pelo seu laptop, no seu computador, enfim, você vai escolher o local. As aulas estão lá claramente, bem específicas, visualização de conteúdos, você pode baixar todos os arquivos, as apostilas que eu coloquei lá. Então, assim, tudo muito prático, como falei, tudo muito fácil para que você tenha o melhor aproveitamento possível. Exatamente, que até viajando dá pra fazer, achei Até super viajando legal, dá pra gente. fazer, Aí, porque a exatamente. pessoa pensa, poxa, eu vou viajar, vou perder tal aula. Não, você consegue ver também, Sim, né? sim, Muito exatamente. E você paga um bacana. valor único por isso também, né? Uhum. Porque às vezes a gente fica preocupado, né? Ah, tô gastando dinheiro com muitas aulas, não tô conseguindo participar. Paga um pacote, era para assistir 8, só consegui assistir 3 no mês por qualquer eventualidade que é normal da nossa rotina, da nossa vida. Então, com o curso híbrido, você não tem esse problema. Incrível, gostei muito, gente. E agora eu vou dar uma dica aí pra mulherada, que é a Thalia Ribeiro, ela é lash designer. Você que quer realçar o seu olhar, praticidade pro dia a dia, faz aquela make já tá pronta. Confira o Instagram da Thalia, que ela faz uma técnica incrível de cílios, inclusive já estou com o meu. Ela atende aqui em Nova Friburgo e também em Euclidelândia, pessoal de Cantagalo aí, fique ligado nas redes sociais da Thalia e já comece aí a realçar ainda mais a sua beleza. Então, para finalizar, vamos de pensamento do dia? Vamos. Tem uma frase interessante que diz que se a educação é cara, experimente a ignorância. Então, às vezes a gente coloca muito preço nas coisas, mas na verdade a educação ela não tem valor. Então, o que nós pudermos fazer para melhorarmos como pessoa, independente, estou falando isso, seja do inglês, né, ou de qualquer outra área que você esteja se especializando, que você esteja tentando ou buscando, não pense nisso. Não pense no tempo que você vai gastar. Não pense, talvez, no dinheiro que você vai pagar se você achar caro. Mas pense no que vai te trazer. Porque eu acho que o preço da ignorância seria muito maior. Muito mais caro e mais pesado também. Exatamente, é isso, gente. Fala um pouquinho também das suas redes sociais, pro pessoal te seguir lá no Sim, Instagram. Instagram, @Teacher Monique Alves. Meu canal do YouTube também, canal da Teacher Monique Alves. Estou lá. Meu LinkedIn também, Monique Alves Idiomas. Então, só colocar Monique Alves, com U, sem esquecer, que vão me achar, com certeza. É isso aí. E ó, você aí que tá falando que tá com falta de tempo, já passou da idade, não passou e nem tá com falta de tempo também, porque você consegue Exatamente. adaptar ao seu tempo. Então já faça o curso híbrido da Monique Alves. Muito obrigada, estou à disposição para ajudar, para tirar todas as dúvidas possíveis. E não posso esquecer também do meu blog, moniquealves.com, que lá também tem todos os detalhes, tanto do meu curso quanto muito conteúdo interessante para todo mundo aprender inglês mais fácil e rápido. Isso aí, gente. Já aproveita esses conteúdos e já segue a Monique. Obrigada, Prazer Tiffany. ter aqui você no nosso programa. My pleasure, com certeza. Muito obrigada. O prazer foi meu. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Se inscreve no canal que tá chegando agora. Deixa o like aí e já encaminha esse vídeo aí pro seu amigo que quer começar o inglês e ainda tá com falta de coragem. E dá esse impulsionamento aí pra ele. Então é isso, ó. Um beijo. Até a próxima.